Oi, oi, vamos começar mais um dia de estudo? Então vamos lá. Observem essa imagem aí. Vocês sabem que instrumento é este? Este instrumento, meus amores, é uma harpa. E como estão as cordas dessa harpa? Observem bem aí. Elas estão esticadas ou não? As cordas se cruzam ou não se cruzam? E essas cordas lembram alguma coisa a vocês? E aí? Bem, para tocar um instrumento como este, as cordas elas precisam estar bem esticadas e afinadas. E as cordas desse instrumento, elas nos lembram alguma coisa. Vocês sabem o que é? As cordas deste instrumento, desta harpa, elas nos lembram um segmento de reta. Vocês sabem o que é um segmento de reta? E uma reta? E uma semi-reta? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Sobre as retas, os segmentos de retas e uma semi-reta. Para começar, nós vamos falar das retas. O que são retas? As retas são linhas retas. Elas não são curvas e são infinitas, ou seja, não tem começo nem fim. E são indicadas por letras minúsculas do alfabeto. Vejam aí o exemplo. Aí vocês têm uma reta. Como eu disse, essa reta tem a letra minúscula T. Ela passa por dois pontos, pelo o ponto N e pelo ponto M. Percebam que a gente não sabe onde ela começa, aí no T, nem onde termina, depois do M. Ela continua. Então, antes do ponto N, ela começou em algum lugar que a gente não sabe, porque ela não tem começo. E depois do ponto M, ela ainda continua. A gente não sabe onde vai terminar, porque ela não tem fim. Uma reta é infinita. Então, essa reta aí é denominada, ou seja, o nome dela é reta NM, porque passa pelos pontos N e M, ok? Já os segmentos de reta são delimitados por dois pontos, distantes entre si, um ponto de cada lado, um ponto em cada extremidade da reta, os quais são indicados por letras maiúsculas do alfabeto. Um segmento de reta, ele tem começo e tem fim. A gente sabe onde começa e a gente sabe onde termina. Vejam este exemplo aí. Nós temos um segmento de reta denominado AB, em que os seus dois pontos é o A, eu sei onde começa essa reta, começa no ponto A, e tem o ponto B, termina no ponto B. Então, em cada extremidade tem uma letra maiúscula. No começo é onde ela começa, no ponto A, e onde ela termina, no ponto B. Então, o segmento de reta, meus amores, eu sei onde começa e eu sei onde termina. E tem duas extremidades, é onde ficam as suas letras, que são letras maiúsculas. No caso desse exemplo aí, nós temos um segmento de reta denominado AB, em que começa no ponto A e termina no ponto B, ok? E por fim temos uma semi-reta. Uma semi-reta é uma parte da reta e ela é limitada por um ponto. Como assim? Ela possui um ponto de origem, um ponto de partida, mas não possui um fim. Então, eu sei onde ela começa, mas não sei onde ela termina, porque ela não tem fim. Então, a gente sabe onde ela começa e ela continua infinita, certo? Então, uma semi-reta tem um ponto de origem, que a gente sabe onde começa, mas não tem fim, ok? Vejam esse exemplo. Nós temos uma semi-reta denominada AB, onde o ponto de origem dela é o ponto A. Ela começa no ponto A, ela passa pelo ponto B e continua até, não sei, porque, como eu já disse, eu sei onde ela começa, mas ela não tem fim, certo, meus amores? Então, só recapitulando,
Uma reta, eu não sei onde começa e não sei onde termina. Uma reta, ela é infinita, certo? Um segmento de reta, eu sei onde começa e sei onde termina, certo? São duas extremidades, começo e fim. Já uma semi-reta, eu sei onde começa, mas ela continua sem fim. Eu não sei onde termina, porque ela tem um ponto de origem, mas não tem fim, ok? Agora, existem os tipos de reta. Existem alguns tipos, que são retas paralelas, retas concorrentes e transversais, ok? As retas paralelas são aquelas retas que não se cruzam, elas ficam lado a lado, elas não têm nenhum ponto em comum. Vejam esse exemplo aí, ó. Nós temos a reta que tem a letra minúscula R e a reta que tem a letra minúscula S. Vejam que elas estão lado a lado, elas não se cruzam, não tem nenhum ponto em comum. Então, elas são chamadas de retas paralelas. E por fim, nós temos as retas concorrentes e transversais. Essas retas, elas se cruzam. Uma passa sobre a outra. E elas têm um único ponto em comum. Vejam aí esse exemplo, ó. Em que a reta com a letrinha R passa sobre a outra reta que tem a letra minúscula S. E tem o ponto em comum, o único ponto de cruzamento entre elas, que é o ponto da letra P, certo? Então, as retas paralelas, elas não se cruzam, elas ficam lado a lado. E as retas concorrentes e transversais, elas são aquelas que se cruzam, uma passa sobre a outra e tem um único ponto em comum. Certo, meus amores? Então, assim, agora vocês têm aí a atividade na página 169. Somente na página 169. Porém, antes, ó, tem um estudo, eu já ia esquecendo. O estudo no módulo que é a página 165 e 166. Aí depois sim, atividade. Na página 167, desculpa, gente, e 169. E tem estudo no módulo também, na página 168, certo? Então aí, bom estudo, qualquer dúvida é só me chamar. Beijo.